Olá, nós somos o Instituto Contos Ancestrais e esse é o nosso podcast Tecendo Ideias. Eu sou a Ana Carolina. E eu sou o Faruk, e hoje nós vamos dar continuidade à análise do conto de Hans Christian Andersen, A Rainha da Neve, e hoje nós estamos nos movendo para a história de número 6, a penúltima história que compõe esse conto de 7 histórias. Quando a gente chegou nessa história, a gente já se deparou com a questão física geográfica, né? Onde é a Lapônia, onde é a Finlândia, por que que algumas versões vêm escrito Finamarca e não Finlândia? E aí a gente foi entender um pouquinho disso, e Lapônia é uma região, né, cultural e não um espaço sociopolítico demarcado geograficamente. E ali nessa região viviam esses povos mais ancestrais, com conexão com essa cultura mais xamânica, antiga, que vão carregar uma sabedoria a outra, e até é comum dizer, né? Ah, você viajar para o norte é viajar para o fim do mundo, né? A gente até tem as expressões de Papai Noel mora no fim do mundo, né? Porque ele mora no Polo Norte, essa coisa de como se fosse ali um limiar, né? E esse limiar, esse ponto, o último ponto antes do ponto final é a Lapônia. E lá o povo, né, hoje é chamado de povo Sami, que seria essa cultura mais de conhecimentos mais da terra, ligados à natureza, ligados a, às questões naturais mesmo, e por isso essa cultura xamânica que é ligada justamente à natureza em si, às energias da própria terra. E é para esse lugar que a Gerda agora está indo, né? Lembrando que ela está vindo da nossa história anterior, do encontro com a pequena ladra, que tem podcast que já está lançado aí, anteriormente, e ela vem então desse lugar instintivo e quase perigoso do encontro com a pequena ladra para um lugar árido, para um lugar desértico, desse deserto gelado, né? E ela está sendo levada, como a pequena ladra permitiu, pela rena, né? A rena que está simbologia instintiva da natureza, animal mesmo, está guiando ela para encontrar com essas guardiãs agora, né? O nome do conto é a senhora, a mulher lapona e a mulher finlandesa. Então ela vai encontrar essas duas matriarcas que acho que personificam é, um aspecto da grande mãe agora, diferentemente daquele aspecto da grande mãe da própria Rainha da Neve, devoradora e depois também já tivemos um encontro com outra face dessa grande mãe na senhora que é versada em magias, né, que é aquela que tenta segurar e guardar na infância para sempre, né? E aí agora nós estamos encontrando essas duas figuras personificadas dessa grande mãe novamente, só que agora elas são a própria Terra, nesse limiar final, dando à Gerda talvez as últimas forças que ela precisa e também os últimos desafios antes do encontro final que ela vai ter na história 7 com a Rainha da Neve, encontrando Kai. Ela vai receber essas orientações, né, também dessas matriarcas que ela vai passar ali. São duas no frio, né? A gente teve lá a Senhora versada em magia na primavera, né? Aquele espaço mais onírico, mais sonhador. E aqui a gente está nesse deserto árido gélido que você trouxe. Mas elas são duas. E isso, assim, eu nem te falei antes, quando a gente conversou um pouquinho, para te fazer surpresa, para ver como que você vai reagir. Sabe de quem eu lembrei? Do Gandalf e do Radagast. Como esse dois, né, que complementa esse primeiro que ela vai encontrar, a Lapônia,
a Lapona, né, a mulher da Lapônia, ela é um pouco mais ligada à terra, ela é um pouco mais ligada ao instintivo, mais à natureza, e essa outra que já está um pouco, tem uma outra categoria nesse conhecimento que já está um pouco mais espiritualizada, estaria num patamar um pouquinho maior, né? Então é o Radagast, o castanho, né? E o Gandalf, que era o cinzento e depois vira o branco, né? Tipo, eu fiquei com essa imagem assim, falei, eu vou falar para o Faruk na gravação. Legal. Você quer comentar antes de eu seguir? Eu achei interessante. A gente já trouxe bastante essas figuras do Gandalf, aparece muito nas nossas eh, Uhum. amplificações simbólicas, porque é o grande sábio, né? E aí, de certa maneira, é por isso que está vindo, porque uma das faces do grande pai seria esse grande sábio aí, desse masculino, né? E agora nós estamos olhando as grandes matriarcas, as grandes sábias, né? Que são essas grandes mães da sabedoria também, né? Então tem a ver, sim. E aí eu me pergunto, será que a Rainha da Neve é o Saruman? Ou a Rainha da Neve é talvez a Galadriel? Eu não sei, eu me coloco aí em dúvida, porque eu já falei isso ao longo das nossas análises, que tem esse aspecto positivo nesse, nessa figura que é traiçoeira também, que é perigosa da rainha, mas que é importante e necessária, né? Então, obviamente, uma das análises vai ser que ela representa esse logos, esse racional puro e gélido, sem emoção, mas ao mesmo tempo teve uma das nossas análises que a gente falou sobre ela também ser uma mãe que cuida de um outro jeito do Kai, desse Animus que a Gerda está indo resgatar e que congela ele para que aquele fragmento não se aposse totalmente do coração dele. Então, talvez seja isso quando a gente interpreta de maneira da psicologia junguiana, né, que tem sempre o lado luz e sombra de tudo, não tem algo que seja só luz ou só sombra. Então, talvez seja esse o lado luz e sombra da nossa Rainha da Neve. São opostos complementares, e na próxima história a gente vai entrar lá, a gente vai discutir bastante essa sua pergunta que você vai deixar, eu vou guardar ela como uma sementinha para a gente discutir na próxima história. Mas fazendo essa relação, assim, foi me chegando, né, essa imagem deles, porque ela vai nesse deserto gélido, ela vai encontrar essas duas casas, né, esses dois ambientes nos quais ela vai entrar, ela vai se arrefecer um pouco e vai ali meio que angariar os seus últimos artefatos para seguir, né, para o final da jornada. E quando ela vai nessa primeira casinha, primeiro que assim, para entrar, eles têm que rastejar, né? A porta é tão baixinha que eles têm que rastejar no chão. Isso me traz muito a imagem do Radagast, né? Esse mais instintivo mesmo, essa coisa, né? É pela terra mesmo, né? Quase como se você entrasse num túnelzinho, né? Para entrar na cabana dela. E aí ela não sabe a resposta, ela sabe que a resposta existe, mas ela não sabe dar a resposta. Então ela fala: olha, tem uma outra ali opção, eu vou te encaminhar lá, só que eu não vou te mandar lá sozinha, leva uma mensagem. E aí ela vai escrever a mensagem no peixe, no bacalhau seco, né? Diz, né? Tem uma lógica explicativa, não tem papel. Mas é muito simbólico, né? Que, assim, mesmo que tivesse um papel, que esse peixe é usado como a estrutura, né, que vai conter ali a mensagem, que ela não pode simplesmente falar para uma menina ou para a rena passar, né? Ela tem que passar direto para a próxima, para o par dela, né? Para a finlandesa. Então ela tem que mandar direto. E aí, como que ela vai fazer isso, né? Ela vai colocar os símbolos ali e ela diz: olha, guarde bem isso daqui, isso aqui não é qualquer coisa. E lá na frente, quando a finlandesa lê essa mensagem, ela lê 3 vezes para memorizar, para não esquecer, e ela cozinha o peixe, né? Ela não se perde nada ali.
Então, eu acho que tem uma imagem muito bonita aqui, né? E essa referência que ficou muito forte para mim dessas duas, de certa forma, bruxas, né? Essas duas xamãs, essas mulheres que são pares e que fazem esse último arrefecimento antes dela partir, que são esse último pit stop, né? De preparação mesmo, de reconhecimento de tudo que ela precisa, de todo o apoio que ela precisa para ela seguir sozinha, então, que me lembra de novo o Gandalf ajudando o Bilbo e depois o Frodo na jornada, né? Ele vai, ele apoia tal, mas quem tem que ir lá e fazer é você, né? Não sou eu. Ele sabe tudo, ele sabe o caminho, mas quem tem a pureza, né? Para carregar mesmo o necessário para o enfrentamento final, né, para a conclusão satisfatória, positiva da jornada, né, dessa heroína aqui no caso, é o que vai caminhar sozinho, aqui a Gerda e lá, né, ou o Frodo ou o Bilbo, dependendo da narrativa que a gente estiver olhando. É, é claro que a gente está lembrando títulos de histórias que narram a jornada do herói, né? Uhum. Porque a Gerda está fazendo a sua jornada da heroína, e aqui nessa hora que você diz que ela está recebendo os últimos instrumentos para poder fazer esse enfrentamento final, e ela está num lugar de limiar, né? A gente começou falando dessa questão da Lapônia como esse lugar que une vários países, né, geográficos, mas que é um lugar cultural, o lugar do gelo é o lugar do fim, é o lugar do limiar. Para além desse lugar, não haveria nada, e seria também essa migração da Gerda que veio vindo desde o primeiro conto da civilização, e aí ela vai se despojando, inclusive de peças de roupa como o sapato e as luvas ao longo dos contos, e aí ela vai indo cada vez mais para para o natural, para a natureza, depois ela vai para um selvagem, e agora ela está num lugar desértico, inclusive, né? Indo para o fim mesmo, como se fosse se despojando de partes culturais, é, e entrando da própria persona, né? Então, quando a gente está pensando junguianamente no que nos determina quem somos na sociedade, a gente está vestido da nossa persona. E conforme ela vai adentrando nesse lugar mais selvagem, ela vai se despindo da persona cada vez mais, até que ela vai chegar num lugar onde não tem mais persona. Existe somente aí o embate do ego com o self, talvez. Ela está chegando num lugar mais essencial. Aí algumas coisas que eu queria colocar. Primeiro, essa questão do bacalhau seco, né? É, é uma prática das culturas do norte da Europa, e a gente pode pensar rapidamente na cultura nórdica, né? Da inscrição de runas em materiais orgânicos como madeira, como pedras e como pele animal, né? Então, o gravar de runas em pele. E aí, quando a gente tem é claro que não é uma pele qualquer, né? É interessante aqui no conto que é na pele, provavelmente, né? Não vai ser na carne, porque não vai ficar gravado, então na pele desse bacalhau seco, que depois é usado para alimento, inclusive. Então é muito interessante, né? Que a mensagem alimenta, né? Essa mensagem vai num símbolo de um peixe que também, numa análise junguiana, representa um conteúdo do inconsciente. Então essa mensagem ela é gravada no próprio inconsciente e é o próprio inconsciente que está fazendo esse percurso agora. E é isso que vem acontecendo, né? Se eu estou me despojando da minha persona, eu estou adentrando para o meu inconsciente cada vez mais. Esse lugar desértico e vasto é o meu inconsciente. E é gravado no próprio inconsciente e a mensagem me alimenta também, né? Ela não é esgotada, ela volta para mim mesmo como uma mensagem que alimenta.
Você vai comentar outras coisas? Eu queria dizer que esse e se despindo também me lembra a narrativa da Moedas Estrela, que é dos irmãos Green, que ela vai caminhando e vai tirando, né? Ela tira o gorro, ela tira e ela vai doando isso. Primeiro ela tem um pedaço de pão na mão que ela dá para alguém que pede, ela vai doando, vai doando. No final ela está nua, né? Na floresta, na clareira, e aí as estrelas, né? Caem, recaem e a vestem e se transformam em moedas de ouro, né? Então ela recebe essa bênção por conseguir se despir totalmente, né? Por conseguir se entregar em confiança. Eu fiz toda uma análise sobre esse conto, porque eu acho ele muito lindo e ele me marcou muito no final do ano passado. Inclusive, assim, já quero incluir um monte de coisa lá. Fiquei 3 meses escrevendo o texto e aí já tem mais um monte de coisa para pôr, porque é incrível como, quando a gente vai se conectando, como a gente vai conseguindo, né? Sempre avançar um pouquinho nessas imagens simbólicas. É, e aí a gente fala desse pergaminho, né, que ela vai usar, desse artefato de transmissão de mensagem, né? O peixe, ele tem uma ressonância em diferentes narrativas, né? Sempre tanto como esse alimento primordial, né? Que está em muitas culturas, em muitas temperaturas. Aqui a gente está no frio, ele tá ressequido, ele tá, como é que chama, desidratado, né, esse peixe, e aí quando ele tá assim, ele tá no seu mais, na sua essência maior, né, porque a gente tira toda e fica bem a essência, o que sobra ali é o verdadeiramente, né, e fica super salgadinho, fica super, porque ele concentra o sabor, né, ele tem uma concentração muito forte. E quando a gente fala do peixe, ele vai aparecer nas histórias crísticas, né? A multiplicação dos peixes. O peixe é o próprio símbolo de Cristo, né? O peixinho nadando assim. E na astrologia, a simbologia dos peixes, né? Para os dois lados, um para um lado, um para o outro, né? Representando e o signo de peixes na roda astrológica, ele vai estar ligado nessa jornada do herói como uma finalização, né? Você chegar no final, você tá dando o último passo, você tá mais espiritualizado possível, né? Então, assim, não é à toa que é um peixe. E esses dias mesmo a gente fez análise simbólica da mulher esqueleto, e a gente estava falando, né? Tanto a ressonância da questão de ser culturalmente um lugar frio, e como aparece esse peixe, tanto na imagem do pescador, quanto ela, né, pegando e se alimentando, né, se nutrindo de um peixe. Desse conteúdo inconsciente também, né? Que a própria Uhum, mulher esqueleto se alimenta e depois que vem do mar. o óleo da baleia que é o Boa. que é utilizado para acender a lâmpada, né? Para acender a lamparina de dentro da caverna, né? De dentro do iglu. E, e aí, essa questão aí, eu acho que a gente pode caminhar para a questão desse contraste entre o frio, de toda essa vastidão fria da fina marca, para a casa sufocante, Uhum. né? Na primeira casa, elas entram arrastando, porque a portinha é muito baixa, e na segunda, nem portas não tem. E aí ela tem que passar, a passagem é pela chaminé. E aí ela entra pela chaminé, o que já é bem interessante, porque também das culturas geladas vem a mitologia toda do Papai Noel, né? Do Santa Claus, e tem essa ideia de que ele entra pela chaminé. E aí a gente tem aqui novamente essa imagem, né? Que talvez seja uma imagem interessante, né? A chaminé que está soltando a fumacinha que aí, para mim, fica muito forte a analogia do coração, né? Então, dentro desse deserto gelado do logos, né, da mente racional, eu tenho um coração quentinho que pulsa, que é o Eros, que seria
o que caracterizaria a ânima, em contraposição ao logos, que caracterizaria o ânimos, né? O princípio masculino ânimos, logos, o princípio feminino ânima, eros, que é uma energia mais acolhedora, que envolve das relações mesmo, da feminilidade, não somente da mulher, porque para a psicologia junguiana nós temos as duas, né? A contraparte masculina na sociedade interior é a ânima feminina, a contraparte feminina na sociedade interior é o ânimos. Então nós temos as duas partes concomitantemente que nos compõem. Então aí, para mim, tá entrando justamente, e o coração não tem uma portinha, né, bem definida, ela tem essa entrada aí diferente, que é pela própria chaminé, como se fosse uma veia que eu me adentro lá. E tem essa questão de a mulher que está lá dentro anda seminua, porque é muito quente lá, como uma sauna, né? E ela tira as peles da guerda, porque senão ela vai derreter lá dentro, porque é muito quente, mas é também sufocante, né? É um lugar que talvez não dê para ficar tanto tempo, né? É um lugar que você vai, você se nutre, você se restabelece, pega o que você precisa, mas também não dá para morar lá dentro, né? Não dá nem para morar lá fora, nem para morar lá dentro. São extremos de certa forma. E tem uma questão, ainda no peixe, pensando nas casinhas, né? Ele sai de lá com a mensagem desidratada. Eu não conseguiria escrever a mensagem nele hidratado, né? Então, o pensamento, ele precisa ser transmitido por um material que seja capaz de dar suporte, né? Para isso que é mais rígido, mais, né, Mais seco, frio, mais mais seco. dissecado, né? Mas é uma coisa que disseca, que... E é isso, o pensamento Isso. lógico tem que estar mais dissecado, ele tem que estar mais limpo de emoção, que seria algo mais aquoso, né? E aí, quando chega lá na segunda casa, na casa da finlandesa, ela vai cozinhar esse peixe, né? Ela vai pegar esse pensamento e vai tratar ele de outra forma, né? Ela vai. eh, ele vai entrar não só pela via do mental, ela memoriza, ela lê 3 vezes para memorizar, para fixar aqui, mas ela leva ele para outros âmbitos, né? Ali dentro. Ela leva para nutrir em outros corpos, em outros âmbitos, em outros lugares, né? E aí, nesse lugar, né, de calor, assim, que nada se perde, né? Nada se perde aqui nesse lugar, tudo tem que ser reaproveitado. Eu gosto muito, me marca muito isso, essa coisa de não perder, né? Quando você está no deserto, tudo tem que ser aproveitado, seja no deserto gélido ou no deserto árido, né? Aí você está trazendo Duna. Opa, olha os Fremen aí, Faruk. Né? A gente, né, tava discutindo esses dias, né, as imagens do Duna. Olha que legal. É verdade. Nossa, já tô. Volta. E tem então, esse lugarzinho do calor que você tá chamando de coração, faz todo sentido. E eu fico, com a sensação da importância da gente olhar para os estágios da água, né? Tem o gelo rígido. Aí tem a fumaça, né, desse lugar que está soltando vapor, né? E o peixe vem da água líquida, o peixe não vive nem na água gélida, nem na água em vapor, né? O peixe, como esse entremeio aí, porque a água líquida não está aqui, nessa imagem especificamente, nesse momento. Mas tem esses outros 2 estados, né? O congelado e o vapor. E esses dias eu estava vendo uma reportagem da BBC falando que, me veio tudo agora, que a água em estado líquido é uma coisa extremamente improvável para análise científica, né, que racionaliza a natureza, porque não, a combinação desses 2 elementos, né, o H2O, o hidrogênio e o oxigênio,
em estado líquido é um negócio assim muito absurdo, né? Não é, e por isso é difícil de encontrar em outros planetas. Existe H2O em outros planetas, mas não no estado líquido. O que acontece aqui é meio miraculoso, né? E tá dentro da gente, né? A gente é composto uma porcentagem gigantesca, quase no 80, 90% do nosso corpo é água. E quanto que a gente tem, né, as influências dessa água nas nossas trocas, enfim, e nessas temperaturas, né? A gente estava falando quanto ela vai esfriando, né? Ela começa lá quentinha no calorzinho do verão, da infância, e quanto ela vai resfriando a temperatura, o ambiente externo vai resfriando essa temperatura também. E aí a gente pode pensar, né, nesse humano que tem esse calor interno, que, né, para a antroposofia a gente vai chamar de eu, né, que é o elemento fogo dentro de nós, que mantém a nossa temperatura mais ou menos a 36 graus, independente de que temperatura a gente esteja, né? Isso é inclusive importante para a nossa saúde e é o que faz a gente ter força para sobreviver. A gente tem que manter assim. E aí a gente vai usar os animais, né, os nossos artefatos, para se manter, tanto comendo, se nutrindo, quanto usando a lamparina ali para manter aquele fogo, esse caldeirão que vai ali cozinhar esse peixe, né, são esses elementos fogo que a gente vai usufruindo ao nosso redor, no nosso ambiente, para manter esse calor, essa chama acesa. Então, ela acende essa última chama para dar conta lá. E ela parte descalça, ela acaba saindo da sauna, sem se perceber, a gente sai muito quente, né? E vai, aí ela fala: opa, esqueci. E aí já não dá mais para voltar, a rena já está indo embora. E aí eu acho muito simbólico também, porque como ela vai ter que usar as forças dela mesma, né? Como ela não tem ferramenta que a finlandesa possa dar para ela, que vai ajudá-la mais do que ela mesma, estar descalça, né, conseguir sustentar esse fogo interno para dar conta. E você está realmente despida, né, como a moeda das estrelas também, para essa entrega verdadeira. E ela precisa sentir frio para, na oração, o vapor, né, que vai surgindo das palavras que ela vai pronunciando, criar os anjos que vão protegê-la. Então, ela precisa passar frio. Se ela tivesse bem quentinha, talvez ela não alcançasse a conexão com o zero absoluto. Olha o cisne também aí do Cavaleiros do Zodíaco que a gente tem falado recentemente também. Eu acho que já tá, você já foi lá na frente. Calma, a gente ainda tá na sauna. Acho importante ressaltar com mais força essa questão da sauna, porque na cultura finlandesa a sauna é um patrimônio, inclusive cultural, que a Unesco né, um patrimônio imaterial da Unesco. Legal. E é uma questão, a forma de fazer a sauna deles são pedras quentes e é jogado água nessa pedra pelando que solta o vapor, né? E você estava falando justamente sobre essa questão dos estados da água, e agora a gente está num estado curioso que geralmente a gente não vê nos contos, a gente não vê nas histórias assim. Pelo menos na nossa, no nosso arcabouço cultural aqui, principalmente brasileiro, é muito estranho pensar no vapor quente, né, como algo, como um símbolo de que vai aparecer numa história e num conto. E aqui ele é essencial, ele está no coração. E a sauna é utilizada com fins medicinais. Você falou bastante sobre saúde, inclusive, e é disso que a gente está falando mesmo. Então, entrar lá e o interessante, né? Através desse vapor que tá, dessa caloria, ele vai fazer com que o meu corpo solte vapor também, meu corpo sue. Então tem tudo a ver com água mesmo aqui, num estado quente, num lugar aquecido, onde eu estou com água me aquecendo em toda a minha volta e eu estou trocando com esse ambiente água também. Eu estou trocando a minha água com esse ambiente.
e aí eu estou me revitalizando a partir disso, né? E aí talvez, por isso que você falou depois essa questão dela precisar passar frio, mas ela também precisa desse aquecimento que ela e dessa troca que ela fez dentro da casinha de sauna, dessa segunda senhora da finlandesa, para depois ela poder usar o hálito dela quente para conseguir se safar e partir enfrentar o desafio final antes de atravessar o limiar e chegar na rainha, né? A gente Bom, não tem um frio abaixo de zero aqui e tal, mas a gente, eu acho que sabe que tem dias frios que não há nada que esquente a não ser um banho quente, né? Que tem uma coisa desse, que você está exposto a essa água, tanto a água mesmo em si, em estado líquido, quanto ela em estado de vapor ali quentinho, que vai é, arrefecer de um jeito que você vai sair e vai conseguir manter por mais um tempo, né? Então é isso, ela precisa disso para dar uma manutenção, né? Para dar uma enrijecida ali para dar conta. E é isso, é uma experiência comum, tradicional, de usar esse tipo de ferramenta de aquecimento para se manter vivo e saudável mesmo, né? enquanto você falava, eu estava mostrando aqui algumas imagens dessa sauna no modelo finlandês, né? Feito numa casa de madeira, né? Uhum. Então, aqui para quem, como nós, não participa dessa cultura, né? Não tinha esse conhecimento para visualizar um pouquinho junto com a gente isso. Mas a sauna comum aqui também, geralmente é madeira também, né? Geralmente é de madeira. Eu não É, sei nem se existe outra. não sei. Legal. Ela vai nesse ambiente também, a rena pede ajuda, a rena em si pede ajuda, né, para a finlandesa e fala, olha, você que é capaz, né, de soprar todos os ventos e desatar todos os nós, você ajude ela a ter a força de 12 homens. E aí ela fala, nossa, seria muito bom, mas ela não vai usar isso, não é isso que ela precisa. Ela fala, então ajuda de outra forma aí, colabora. Daí ela fala, ela não precisa de nada, ela já tem tudo. Inclusive, não diga para ela, porque a inocência é, inclusive, uma das ferramentas que ela tem e que ela precisa manter forte, né? Então, não conta ainda o que ela não está pronta para saber, né? Deixa ela, leva ela lá e deixa ela que ela vai dar conta. É interessante, importante isso, né? Então, você você imagina que você está diante dessa bruxa final que pode, né? Ou nesse caso dessa fada madrinha, né? Um polo luz dessa bruxa é uma fada madrinha aqui que pode te dar o poder que você precisa para enfrentar no final o desafio final da sua aventura. E aí ela não te dá esse poder porque ela diz você não precisa, né? E aí numa análise simbólica, arquetípica e analítica, né? Que da onde eu trago alguns pensamentos, né? é, Seria como se aqui fosse dito não adianta mais a força do ego, né? Então essa força humana, essa força de 1000 homens não adianta, porque aí seria a força do ego, seria a força da consciência, esse ego como esse complexo que unilateraliza, né, que escolhe um foco, que é o que a consciência consegue se focar, uma coisa de cada vez, não adianta. Precisa ter. Vem de outro lugar, né? Vem desse alimento que a gente falava, do inconsciente, vem do próprio self, que é uma totalidade maior do nosso ser. Não vem mais do ego, não é daí que vai vir. E tem também um arquétipo que me vem aqui, que é o que a gente vem trabalhando, é, porque são crianças que estão movendo a história, né? E tem o arquétipo da criança eterna, né? O puera eternus, né? Que tem pouco a ver com aquela imagem do tarô do tolo, do bobo, do louco que se joga para a aventura de maneira mais intuitiva e instintiva do que com a sabedoria. O tolo inicia a aventura sem essa sabedoria do mago, por exemplo.
ele inicia mesmo com a inocência, né? E é essa inocência que a Gerda vai precisar no final, a inocência da criança eterna. E aí me lembra da história sem fim da Imperatriz Criança, né? Que era sempre menina, e que também traz essa imagem da criança em nós, né? Aquela criança eterna em nós, aquele princípio inocente e infantil que tudo tem um polo positivo e negativo, porque não é positivo nem negativo, é tudo ao mesmo tempo. Então, ficar preso nessa criança eterna também é ignorar o adulto e o grande sábio e o velho sábio que existe em nós, né? Mas não se conectar com essa criança em nós é perder a imaginação, é perder o brincar, é perder o sonhar, é perder a possibilidade do futuro, do que vem a ser. Quando a gente não se conecta mais com essa criança em nós, a gente não vê mais perspectiva de futuro, porque a criança que vai crescer e vai ter um futuro. Se eu não me conecto mais a essa criança, eu não tenho mais perspectiva, né? Eu estou num polo oposto dela, que seria esse velho, mas aí num polo negativo que não tem mais sabedoria, ele tem o esgotamento de tudo. Que aí também, eu estou voltando para a história sem fim, que é o nosso outro podcast que nós também estamos caminhando, seria a velha Morla, seria aquela grande sábia que não quer saber mais de nada porque tudo que ela já sabe já é suficiente. Ela queria que tudo acabasse, ela queria que tudo terminasse porque ela não aguenta mais, ela já não está mais conectada com a criança interior, com a possibilidade do vir a ser. Esgotou, né? Então, aí que está esse lugar que a finlandesa coloca a Gerda, né? E essa sua fala me trouxe a lembrança da mensagem crística, que é, eu acho que, né, acho não, né, a gente já sabe, né, que é o, um dos viés que o Anderson tem a intenção de colocar, né, que é bem-aventuradas as crianças, né, que o mundo, que os céus são delas, né, não é exatamente essa frase, até dei uma olhada aqui, não achei, mas enfim, essa ideia de que a gente precisa manter, né, essa criança viva, o lado luz claro dela, né, que o lado sombrio Peter Pan vai querer não crescer de verdade, aí a gente vai olhar para um outro aspecto, mas manter essa criança positiva viva dentro ajuda a gente a encontrar esse caminho do meio, que é o caminho crístico, né? Então essa é uma mensagem também que está colocada aí implicitamente. É, é isso, vamos caminhar mais um pouco. Então, ela não recebe esse grande, né, que seria um grande artefato aí poderoso em outras histórias, provavelmente para uma história de Animus, né, seria um artefato que o Animus precisaria, essa força bruta, mas nós não estamos contando necessariamente a história do Animus, aqui a gente está indo pela ânima, então ela não precisa desse artefato. E tem uma coisa legal na fala da finlandesa com a Rena aqui, que é a finlandesa fala para ela: você não vê o tamanho da força dela? Você não vê que os animais ajudaram ela? Você não vê que as pessoas servem a ela naturalmente? E quão longe ela conseguiu chegar até aqui descalça? Né? Então, tipo, você não tá vendo que grandeza que tem ser assim, né? Então deixa ela que ela vai dar conta. E aí ela fala: estamos a 12 quilômetros, mais ou menos 12 quilômetros do seu ponto final. Você vai levar ela até lá, por esses 12 quilômetros, vai deixar ela no arbusto com frutas vermelhas e vai embora, você não vai ficar lá. Leva ela e deixa, que ela vai caminhar sozinha. E é muito simbólico também que, de novo, é o 12, né? Então, ela fala a força de 12 homens e a força e a distância de 12 quilômetros. O 12, né, tem uma simbologia incrível, maravilhosa, e uma delas é a representação que a gente tem
zodiacal, né, dos 12 signos, e que estão representadas nos 12 apóstolos de Cristo. Então, também tem de novo essa marca aqui desse 12. Então, você está a 12 passos, né, de chegar. Você está, é só passar por esse, né, ganhar essa completude aqui, que você atravessa esse portal, né? Então, me marca bastante esse 12 também aqui, né, nesse portal para chegar lá. É muito legal. E aí, o que me marca muito aí nessa parte é que ela é deixada pela rena, ela só pode ser levada até esse limiar mesmo, que são nos arbustos das bagas vermelhas, né, das frutinhas vermelhas, que não é algo que acho que novamente para nós brasileiros que estamos lendo essa história, talvez não vai chamar tanta atenção, mas se a gente parar para pensar que ela está num deserto de gelo, aonde tudo é escasso e ela é deixada no limiar de arbustos, né, de vegetações que tem frutinhas vermelhas. Então vamos imaginar essa cena na neve, tudo branco ou meio acinzentado, talvez, no máximo, e aí a gente é deixado num lugar onde tem pontinhos vermelhos, vermelho sangue, né? Não é à toa que a gente vai ser levado para um lugar desse, né? Essa figura, essa imagem, esse símbolo desse vermelho sangue tingindo o branco da neve, dá para a gente fazer várias interpretações aqui. Enquanto eu estou falando, eu estou mostrando as imagens dessa é uma fruta, né, a vermelhinha. O nome da possível, né? Ele não dá o nome de fato, mas eu pesquisei o nome possível em inglês é Rowan Tree, ou em português é o sorveiro, né? E pesquisando, muito interessantemente, eu acho que não coincidentemente, é da família das rosas. Ah, olha só. É uma planta da família das rosas, né? Então nós temos desde o começo esse caminho aí que a rosa tem aparecido de formas diferentes, né? Desde o início da aventura, esse símbolo. E agora o símbolo final que ela encontra nesse limiar é dessa planta que tem família com a rosa. Aí, outra coisa importante, na mitologia e folclore nórdico, tem uma história dos Edas, né, que seria as grandes prosas e versos dos nórdicos que contam a sua mitologia, que o Thor se salva em determinada aventura, numa narrativa dele, ele se salva de um rio que é um rio cósmico que estaria arrastando ele se gruda no galho de uma sorveira, no galho dessa árvore aqui, que tem essas plantinhas vermelhas. Outro aspecto folclórico, cultural, é que os ramos dessa sorveira são utilizados para magias, e as magias são magias de proteção, geralmente. Proteção contra a bruxaria, proteção de limiar mesmo, né? Porque esse tipo de proteção contra, ele vai deixar uma linha que, teoricamente, assim como para o vampiro, a gente tem o alho, né? Que impediria o vampiro de entrar, essa planta aqui impediria o mau olhar dos demônios, as bruxas más, de invadir, de entrar nesse lugar, né? E acho que na minha pesquisa veio uma analogia legal também, que outro aspecto que aí eu acho que não é folclórico, mas é mais cultural mesmo, assim como lá no nosso sertão a flor do mandacaru representa essa assim, no árido existe uma flor que brota lá e mostra uma resistência. Aqui no gélido, essa flor, esse frutinho vermelho também marca essa resistência. E é a resistência final, porque a rena só pode levá-la até lá. E de lá para frente a rena não pode ir, ela tem que ir sozinha, descalça e sem luvas.
Não, e é legal, se é mesmo uma magia de proteção, só a Gerda com a inocência dela poderia passar, poderia ser perigoso para a Rena ou para qualquer outra pessoa atravessar, né? Muito bom, muito legal. Demais, né? Eu, eu não sei se eu comentei lá atrás, quando a gente falou, ou se foi só a gente fora da gravação, então eu vou falar de novo. A imagem que eu tenho dessa planta, eu até fui olhar aqui se era a mesma, de a gente pintar quando eu era criança, na época do Natal, na escola, aqueles desenhos prontos de mimeógrafo, uma, um enfeite de Natal que tinha umas folhinhas verdes com as bolinhas Sim. vermelhinhas, né? E aí a primeira vez que eu vi isso ao vivo foi quando eu, né, pude morar fora, fazer intercâmbio e eu vi no parque, né, e foi incrível de ver real, assim, "Ah, olha, é isso aqui que eu pintava quando eu era criança, né, é essa imagem, porque ela é usada para decoração também, né, e que provavelmente essas guirlandas de decoração devem vir desses é, talismãs, né, artesanais feitos com outras intenções, né, de proteção, enfim, muito legal. Eu vou colocar aqui para mostrar essa imagem dela que eu tinha mostrado ela com o verde, né? Mas a gente está falando dela no gelado, né? Então eu consegui uma imagem que mostra bem o branco e só esses pontinhos vermelhos. E eu acho que aí a gente pode ir para um outro nível de análise que seria é, do processo alquímico de transformação da alma, do chumbo da alma para o ouro, né? Ou seja, do consciente egóico para o inconsciente self da totalidade, né? Que contempla todo o nosso ser. E aí nós teríamos o albedo, né? O branco do albedo, que também pode ser esse lugar meio estéril, se a gente não fizer esse lugar de contraponto com o rubedo, que é o vermelho. O vermelho aparece muito nos contos, né? E quando aparece também não é à toa. A gente falou na nossa análise, num episódio especial de análise do conto da Branca de Neve, a importância desse vermelho, né? A importância do sangue da rainha no começo que dá origem, né? E os lábios vermelhos e depois a maçã vermelha, que também tem esse aspecto perigoso, mas que é necessário que aconteça para a transformação que estava se dando dessa ânima da Branca de Neve se transformar em rainha, né? Ter um príncipe lá. Então, a importância desse vermelho. Outro aspecto que eu trago aí para esse vermelho é aí eu já entro para um âmbito do próprio Andersen mesmo, dessa questão cristã que ele também traz nessa história no seu escrito, que seria do sacrifício, porque aqui a gente está entrando ao mesmo tempo, o tempo inteiro a gente tem esse símbolo do que se sacrifica. Então, por que que a Gerda não pode receber botas e continuar com elas até o fim, já que ela já ganhou a bota? Mas ela perde a bota, ganha a bota, perde a bota, ganha a bota de novo e perde de novo. Então, por que que no final ele ainda insiste em colocar ela descalça e sem luvas num gelo extremo, onde essas extremidades nossas, se não tiverem aquecidas, vão fazer com que a gente sofra? E então tem também um sofrimento cristão aí é, num pensamento dele, dessa necessidade. Então o nosso ego só vai se despojar completamente, né? Ela já se despojou de tudo, mas só vai ter o despojamento final para encontrar com a Rainha da Neve se ele sofrer. E aí, esse vermelho aí são gotas de sangue, nessa analogia que eu estou fazendo, que estão tingindo esse branco para lembrar que tem que ter sofrimento também. Aí, numa análise bem desse ponto de vista, desse viés cristão, dessa necessidade do sofrer para renascer, do sofrer para aí sim se tornar, né, do despojamento do material pelo espiritual. O espiritual só é atingido pelo sofrimento. Que de certa forma tá na alquimia, se a gente pensar que a gente precisa do albedo e do nigredo, né?
A gente precisa disso e que está nessas outras narrativas. A gente estava discutindo na Mulher Esqueleto a importância dessa dor, né, desse sofrimento que ela passa, dessa perda que ela tem de si mesma para se reencontrar e se transformar, né? Então, ela precisa integrar a sombra, vai ter que ter dor, não tem como crescer, não tem como se desenvolver e se transformar sem dor. E aí, se a gente pensar que a gente falou bastante da lagarta, borboleta, que é uma imagem que a gente usa muito dentro da pedagogia Waldorf para representar, né, o sofrimento e o sacrifício crístico, quando, né, a gente vai trabalhar com as crianças, a gente não fala, né, não usa cruz, não fala é, do da crucificação, a gente usa a imagem da borboleta, que também tem essa imagem da transposição, da transmutação, e de superação, né? E a lagarta, ela se desfaz inteira, né? Ela se liquefaz para se refazer dentro do casulo. E depois que ela se refaz, nova, outra, a partir de si mesma, ela precisa sair, e sair desse casulo não é assim, acordei, borboleta e voei. Não, ela precisa fazer uma baita força para sair dali, né? Então tem um lance de esforço e sacrifício também, é, ao olhar para essa metáfora que a gente pode enxergar, né, na transformação da lagarta em borboleta. É isso. E aí agora, nesse limiar, ela se depara com o último desafio antes de cruzar esse limiar, né? Que são os flocos de neve vivos, que têm, Eles né, figuras, tomam figuras de animais selvagens. E eles não caem do céu, né? Então eles não são a neve própria da natureza, eles são mesmo um poder, né? Uma magia colocada ali. Eles vêm atacando ela, de frente com ela. Eles são grandes, tenros, e eles ganham essas formas animalescas, meio que monstruosas, né? E como se fossem o exército da rainha mesmo. Ele descreve assim, o exército da rainha que vem impedi-la de ultrapassar, né? De entrar no castelo. E aí ela vai caminhando ali, né, descalça, e ela começa a fazer oração. Enquanto ela vai fazendo a prece, as palavras, né, o sussurro, o som vai gerando esse vapor aqui quentinho que vai saindo do hálito dela, e ela vai criando anjos. E esses anjos é que vão combater o exército de neve da rainha. É, e aí a gente finalmente vai adentrar no reino gélido da Rainha da Neve, né? E aí essas figuras monstruosas, né, selvagens, que é o exército da Rainha, é como se fosse, é como se fosse a intelectualidade, a, o logos sem alma, né? Que está totalmente dissociado, ele está separado de alma e ele está tentando lutar contra a gente, né? Então, quando a gente está completamente é, ligado à materialidade, ao pensamento lógico de um ponto de vista frio, sem lembrar que existem relações humanas de todos os lados, né? Que não existe só o pensamento lógico em si, né, com toda essa frieza, é como se fosse essa última barreira que a Gerda tem que enfrentar para chegar no estado puro lá, que é o centro de tudo, que ela vai encontrar o Kai aprisionado ou morando lá, né? Porque como dizia na história, ele estava feliz morando com a rainha lá, né? Ele não estava necessariamente infeliz. E aí tem essa, mais uma vez, essa imagem e essa simbologia cristã, né? Porque não é, poderia ser uma magia, poderia ser muitas coisas, mas é um hino, né? É uma oração que ela entoa. E aí dessa oração do Pai Nosso, né? O hálito dela vai trazer
essa transformação, né, essa magia, mas a partir dessa conexão com o sagrado. E o sagrado, nesse caso, está ligado com a religião cristã. Aí, novamente, aqui vem a crítica, né? Porque aí a gente perde um aspecto mais essencial de conto de fada, e aqui a gente já está numa interpretação do próprio autor que colocou eh, de maneira não, não presa no seu inconsciente, mas de maneira consciente, de maneira lógica, de maneira direta, ele coloca, Intencional. né? Exato, ele coloca essa figura aí. Eu acho que tem uma coisa nessa imagem que eu acho que é muito bonita para mim, assim, que é essa compreensão que a gente tem na antroposofia, que tem um olhar crístico esotérico, é que as palavras geram seres, né? A gente é capaz de gerar, então, o nosso entorno é feito das palavras que a gente pronuncia. Então, a gente tem que cuidar do que a gente fala também por causa disso. Então, isso já é uma compreensão, né, em si. E aí a gente olha, se a gente olhar para a estrutura física do corpo, aqui a gente tem na cavidade é, da boca aqui, a gente tem as trompas de Eustáquio, né, que vem para os ouvidos, e no útero a gente tem essa mesma forma triangular e tem as trompas de Falópio. Então a gente tem algo semelhante aqui ao útero nessa região da garganta, nessa cavidade que recebe aqui dos ouvidos, né? E junta com a intenção, né? E forma algo, né? E devolve para o mundo. Então a gente recebe pelos ouvidos e entrega pela boca aqui. E a gente é capaz de gerar seres, e aí seres humanos, pelo útero também, né, recebendo isso que vem, né, do que é já de dentro, e isso que vem de fora, né, que viria pelo espermatozoide, que unidos, né, nesse um que se faz desse dois, geram um três, que a gente também chegou nessa imagem, né, falando ontem da mulher esqueleto. E é muito bonito porque tá aqui, né? Tá no útero a gente vê produzir isso materialmente, o outro ser humano, né? Na sua complexidade, mas aqui a gente também produz esses seres. Eles não têm um corpo material físico, mas eles têm eles são também uma entidade, eles são seres, né? Os próprios sons e as palavras ainda mais elaborados, mais complexos, né? E, e então a gente é capaz de gerar esses seres. E ela vai fazendo isso ali com intencionalidade, né? Usando essa. Quando a gente usa essa oração também, tem um aspecto que eu trago, né, da minha mãe, que assim, é legal eu fazer uma oração, é importante que eu faça uma oração minha, e que eu diga, olha, seja lá o que eu acredito, te entrego isso, me traga aquilo, agradeço por isso, né? Enfim, faço aqui. Mas é importante que eu repita as mesmas palavras em ladainha também. Então, essa oração é uma oração, porque está dito, né, que é o Pai Nosso especificamente. Essa oração é uma oração que amplamente divulgada em muitas religiões que tenham algum fundamento crístico, seja em essência como algo principal ou uma pequena relação, uma pequena um pequeno sincretismo, ela vai estar. Se tem qualquer sincretismo com o cristianismo, essa oração vai estar presente, né? E quando a gente repete uma oração que é comum, ela pode estar sendo repetida em outros lugares ao mesmo tempo. Então você ganha uma força que não é só a força da sua fala, mas você ganha a força da intencionalidade que aquelas palavras têm ao existirem como seres que estão sendo entoados em diversas partes do mundo naquele mesmo instante que você faz isso. Então, repetir ladainha, e não só no tempo e espaço, né?
mas também que já foi repetido muitas vezes, né? Que já existe com muita força por ter sido repetido muitas vezes. Então, acho que tem uma potência aqui nessa imagem, dessa construção desses anjos que vão protegê-la, que vão, né, possibilitar que ela atravesse, né, essa barreira, esses guardas ali do castelo, e eles vão vir vestidos, né, eles vêm armados, com capacete, com escudo, e eles vêm armados, né, porque eles são anjos protetores, né. Então, entoar essa ladainha especificamente, que já tem toda essa, que carrega toda essa ancestralidade, que carrega toda essa força, que não é só a da minha palavra dita naquele instante, eu acho que tem uma beleza, assim, muito profunda, que é indescritível, assim, muito, muito forte, que isso é feito a partir do que é orgânico, né, o corpo humano, produzindo essa conexão com o espiritual a partir das palavras. Isso é muito lindo. E é muito bacana, muito bonito isso que você está trazendo. E muito bacana que eu pessoalmente não gosto da parte da inserção mais de símbolos claramente religiosos, porque eu não gosto muito desse viés, mas nós não estaríamos aqui já analisando a sexta história se essa não fosse uma história, um conto que não mexesse também de maneira simbólica com a gente, de maneira arquetípica, de maneira muito profunda. Então, é isso, tem muitos símbolos ao longo de todas as histórias, e não importa se um vai ser mais, se a nossa racionalidade vai estar mais afeita de um ou de outro, a parte arquetípica está aí, está mexendo com o nosso inconsciente da mesma forma. E de qualquer maneira, é bacana que ele vai saindo desse lugar da cidade e vai indo para esse lugar da selvagem, e no final são essas duas matriarcas que representam o próprio espírito da terra gelada, que ainda alimenta, que ainda provê e que dá capacidade da Gerda aí sim fazer esse percurso nesse esse último momento aí de entrada no limiar para o desafio final, que é o que vem no nosso próximo análise. Eu estou satisfeito, eu não tenho mais nada a declarar aqui. Nós já fizemos Tudo uma certo. análise bem longa aqui, e eu Essa acho. pequena historinha que não tinha nada, é, de a repente, Ana costuma falar: essa história aqui vai ser vai ser breve, né? Vai rápido. ser Uhum. rápida, e nós já percebemos que nunca é tão breve e rápido assim, porque tem sempre muita coisa interessante para expandir, amplificar simbolicamente. E é isso, espero que vocês que chegaram até aqui tenham gostado da jornada, que está quase chegando ao fim, está dando até um calorzinho no coração nossa, nós estamos chegando ao fim dessas 7 histórias que vieram se desenrolando na nossa história pessoal ao longo de vários meses, desde o ano passado. Nós vamos lembrar dessa aventura que a gente foi juntos construindo e analisando simbolicamente com momentos de carinho, momentos de não tanto carinho assim. Também que a nossa vida pessoal foi se misturando com esses momentos, né? Nós também ficamos presos na primavera, conseguimos nos libertar, estamos aqui enfrentando o limiar final para chegar na Rainha da Neve. O que será que a Rainha tem a nos entregar aí no final? Não, não sabemos ainda. Saberemos no próximo episódio. Então, comentem, compartilhem, contem pra gente como que foi, né, para vocês ouvir essa jornada até aqui. Ouçam os nossos outros podcasts, as outras histórias que a gente analisa e se conecta, né? É sempre uma conexão bem profunda quando a gente traz essa análise. Ela não é só uma análise racional e interpretativa, analítica, né? Ela vem dos nossos conhecimentos teóricos, mas também da nossa vivência e das nossas percepções e intuições também. É isso, muito obrigado para todos que vieram aqui com a gente até aqui, e até daqui a pouco, até a próxima.
Até, vamos enfrentar a Rainha da Neve juntos. Vamos. Tchau. Tchau.